Oi gente, eu sou a Mitch e a resenha de hoje é sobre A Mulher que Matou os Peixes, de Clarice Lispector. Mano, que livro triste. Acabou com o restinho da minha inocência. Esse livro me foi enviado pela Rocco Jovens Leitores e é diferente de tudo que você possa ler da Clarice Lispector. Essa é uma história que é classificada como Jovens Leitores porque tem como público-alvo um público infanto-juvenil. E conta a história da Clarice, a mulher que sem querer acabou matando 2 peixinhos. E ela já começa o livro dizendo que ela matou os peixes, é obviamente por isso que já tá no título. Mas antes dela dizer como essa tragédia aconteceu, ela meio que vai se justificando, dizendo que é uma mulher super responsável, que sempre, desde pequena, teve bichinhos e que sempre cuidou muito bem deles, e que ela só vai dizer como ela matou os peixinhos no final da história. E antes disso, ela vai nos contar como foi a vida dela e todos os bichinhos que ela já teve, não só animais domésticos, mas também bichos naturais, que seriam aqueles bichos que a gente não convida para entrar na nossa casa, como os mosquitos, as baratas, as lagartixas. E ela diz que ela sempre tratou muito bem todos os animais e nunca havia matado nenhum sequer, até que infelizmente aconteceu esse acidente com os 2 peixinhos. E na verdade é uma história super triste. Eu entendo que é classificado para um público de jovens leitores pela linguagem ser bem simplificada, muito diferente da Clarice que escreveu A Hora da Estrela, por exemplo. Mas é um conteúdo dramático também, de certa forma. Ela começa a contar de uma gata que ela tinha quando era criança, e a gata teve muitas ninhadas, até que na última ninhada a família dela já estava de saco cheio da gata e resolveu dar a gata com a sua última ninhada, e ela chorou muito, ela sofreu muito. Depois ela conta sobre um cachorrinho que ela teve quando ela já morava na Itália, e que se chamava Dilermando, e que foi o cachorro mais inteligente, mais esperto que ela já teve em toda a sua vida. Mas ela precisou se mudar para a Suíça e precisou deixar o Dilermando para trás. Então você vai percebendo ao longo da história que o assunto principal é a perda. Tanto a perda pela morte, quanto a perda pela separação, quanto a perda pela distância. E a Clarice, que aqui ela não se intitula Clarice Lispector, ela apenas se diz Clarice, acho que uma forma de se aproximar mais da criança, ela vai tendo que superar todas essas perdas de seus bichinhos. Aí, mais pra frente, ela compra uma macaquinha numa feira e a macaca já tava doente, não dura nem uma semana. E depois, quando ela já tá nos Estados Unidos, ela compra um cachorrinho chamado Jack, só que ele latia muito, os vizinhos ameaçavam ele de morte. E, sinceramente, nessa hora eu pensei, graças a Deus que eu tenho vizinhos que amam animais, porque eu não saberia viver no meio de gente que ameaça o meu bichinho de estimação. E, sinceramente, entre o cachorro e o vizinho, eu acho que eu prefiro matar o vizinho. Então, do início ao fim, é um livro que aborda muito essa questão da perda. E eu não vou contar pra vocês como ela matou os peixes, mas digamos que foi realmente um incidente. Ela diz até que ela é uma mãe de 2 filhos, os peixinhos eram dos filhos dela. E, né, a vida de adulto é muito diferente da vida de criança. A gente é muito atarefada, tem muitas coisas pra fazer e acaba esquecendo de outras coisas. Pra você saber como os peixinhos morreram, você vai precisar ler esse livro. Mas é um livro que talvez choque um pouquinho o público mais jovem, um público de uns 10, 9 anos. Porque, por exemplo, quando eu tinha 8 anos de idade, eu tinha um peixinho vermelhinho também, era o Dodô. E eu fui passar um final de semana na casa da minha tia, o peixinho ficou com a minha mãe e ele morreu. Quando eu voltei, o peixe estava morto. Ela precisou me contar toda uma historinha de que ele tinha ido pro céu para eu conseguir superar a perda. E ainda assim eu lembro que eu chorei bastante. Então, é um livro com uma temática um pouco mais madura que prepara a criança para a realidade da vida. Por esse ponto, eu vejo esse livro como um aspecto positivo. Mas pensando por outro lado, talvez nem toda criança consiga interpretar bem o conteúdo desse livro. Então, se você é pai, mãe ou educador, cabe a você decidir se o seu aluno ou o seu filho está na faixa etária indicada para esse livro. Como eu já disse, eu tinha 8 anos e para mim lidar com a perda foi muito difícil. Então, eu não sei qual seria a faixa etária ideal para esse livro. Eu sou adulta e
convenhamos, é historinhas aqui que quase me arrancaram lágrimas. E eu não sou a mais sensível dos adultos. É muito difícil me fazer chorar. Mas ainda assim, tratar da perda é um assunto muito delicado, não importa qual a sua idade. Então foi muito legal ler esse livro, descobrir uma outra Clarice que é muito diferente da Clarice da Hora da Estrela. E eu indico sim pra muitas pessoas, não pra todas, mas pra muitas lerem. E se você nunca leu Clarice Lispector, você que já é maiorzinho, talvez seja um bom primeiro contato com a escrita da autora. É uma escrita super simples, super direta e muito realista. Ela fala de uma forma mais suave, mais sutil e até engraçadinha algumas vezes, mas lembrando de que ela trata de coisas reais, de perda, de vida mesmo. E que a perda faz parte da vida e que a gente precisa seguir em frente. Então essa resenha foi super curta. É um livro que eu nunca tinha lido na minha vida. Na verdade, eu nem sei de que ano é esse livro. Ué, aqui tá dizendo que é de 1978. Mas não faz muito sentido, porque a Clarice Lispector morreu em 1977, a menos que tenha sido publicado póstumamente. E então, provavelmente, foi publicado depois de A Hora da Estrela, que foi o último livro da Clarice publicado em 1977. Mas enfim, fica como dica pra vocês. É também um livro todo ilustrado, o que atrai bastante o público infantil, porque em todas as páginas você tem texto e ilustração, que ajuda a ambientar a criança dentro da leitura. E então fica essa dica pra vocês. Me diga aqui embaixo se você já conhecia esse livro, se você já leu esse livro, qual livro da Clarice Lispector você mais gosta. Eu confesso que eu não conheço muito de Clarice. Além da Hora da Estrela, eu li pouquíssimas coisas dela. Mas é sempre bom a gente quebrar essas barreiras, superar esses preconceitos e se arriscar numa leitura nova. Então fica pra vocês a indicação desse livro e nos vemos no próximo vídeo. Ah, e não esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu sei que 30% das pessoas que estão me assistindo não são inscritas no canal. Se você estiver assistindo pelo blog, não esqueça de se inscrever no canal. Convenhamos, não custa nada, né? E quando o canal atingir 100 inscritos, eu vou fazer um super sorteio com livros autografados pra vocês. Então nos vemos nos próximos vídeos e tchau!